Depois de Arthur e Richard Rios, o Palmeiras ainda vai contratar mais jogadores? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta, leilão por Flaco Lopes, e fala também sobre o Palmeiras, informações sobre a chegada de Arthur, agora de forma oficial reforço alviverde. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo e com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras. Missão por aqui é deixar que você seja sempre muito bem informado sobre futebol. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho. Não esqueça de ativar as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Combinado? Quero falar agora sobre o Palmeiras, que anunciou há instantes a chegada de forma oficial de Arthur. Já havia batido o martelo para vocês em relação à contratação do atleta. Jogador vendido pelo Palmeiras anos atrás por cerca de 20 milhões de reais e comprado agora por 45 milhões. Além do desembolso de 25 milhões de reais a mais, o Palmeiras resgata um jogador 3 anos mais velho. É bem verdade que o Arthur está muito mais experimentado e tem mais moral no mercado. O Verdão vai desembolsar esses 45 milhões de reais fixos e com toda a tributação sob responsabilidade dele. Ainda há a possibilidade de mais pagamento de 2 milhões de euros ou mais ou menos 11 milhões de reais, de acordo com metas estabelecidas em contrato, todas ligadas à performance do jogador. É importante contar que o Arthur assinou um contrato até 2027 e o Verdão passa a ter 90% dos direitos econômicos. O Arthur disse o seguinte, abre aspas, era um sonho estar aqui, não pensei duas vezes. É um clube que eu e minha família amamos bastante. Já o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, participou de um evento nessa sexta-feira na sede da Federação Paulista e explicou a necessidade da contratação desse atleta. Ele disse, saíram Veron e Wesley e não entrou ninguém para essa função de ponta. Então, existia a necessidade, uma necessidade lógica. Era claro que precisávamos desse jogador, fecha aspas. E você, o que pensa sobre os reforços do Palmeiras nessa janela Richard Rios e Arthur? Vão dar conta do recado? O Palmeiras ainda precisa de mais gente? Tô curioso para saber o que você pensa, beleza? Uma das perguntas que eu mais recebi nas últimas horas nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube é se Flaco Lopes está deixando o Palmeiras. Red Bull Bragantino, Bahia e Vélez Sarsfield seriam os interessados. Essa informação surgiu em rede social. E basta que qualquer pessoa escreva alguma coisa para que o negócio repercuta, ainda que essa pessoa não seja jornalista ou tenha fontes. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Palmeiras sobre a veracidade dessa história que já começa muito maluca. Ela disse que o Palmeiras pediria 2 milhões de euros pelo empréstimo do jogador até dezembro. Isso equivale a mais de 10 milhões de reais por um empréstimo. E que para vender o jogador em definitivo, o Palmeiras exigiria no fim dessa temporada mais 5 milhões e meio de euros. Fui checar com o pessoal do Palmeiras como eu contei e a informação é de que ninguém de clube algum procurou o Flaco Lopes, que não vai deixar o Verdão nesse momento, especialmente depois da saída do Merentiel. Ainda apostam que o argentino, contratado na temporada passada por um caminhão de dinheiro, ainda possa dar conta do recado. Sobre o Red Bull, o time acaba de contratar Eduardo Sacha para essa função. No Bahia, o que eu ouvi de uma fonte importante é de que o tricolor de aço já tem 3 jogadores para a posição, o Everaldo, Ricardo Goulart e o Arthur Salles, até por isso não existirão contratações para a função do centroavante. Para completar, sobre o Vélez Sarsfield, não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. A frase que eu ouvi da minha fonte do Palmeiras foi, abre aspas, não temos nenhum interesse em negociar o Flaco Lopes nesse momento, fecha aspas. A pergunta que não quer calar do torcedor do Palmeiras é, chegarão mais reforços? Verdão anunciou nos últimos dias Richard Rios, comprado por 6 milhões de reais junto ao Guarani, e Arthur, que chega do Red Bull Bragantino a um custo de mais ou menos 45 milhões de reais. A soma de 51 milhões por um volante e um atacante de lado de campo. Mas o torcedor palmeirense continua insistindo em que há necessidade de um substituto para o Danilo. Na teoria, o Richard Rios chegou para o lugar do Atuesta, que vai ficar de 6 a 8 meses parado. E o palmeirense ainda quer um substituto para o Scarpa, que deixou o Verdão na virada do ano. Logo de cara, antes de trazer a resposta do Palmeiras sobre a possibilidade de mais reforços, quero fazer esclarecimentos. O substituto do Scarpa não será contratado. O Palmeiras entende que trouxe o Tabata no final da temporada passada exatamente para fazer a substituição em relação ao Scarpa. Já o substituto do Danilo será contratado, mas não até o fim dessa janela de inscrições. Há uma série de limitações para essa janela. Atletas que não atuaram em campeonatos estaduais precisam ser registrados até a próxima segunda-feira. Não haverá tempo hábil para que o Palmeiras efetue qualquer contratação. Já o atleta que jogou o estadual pode ser registrado até 20 de abril, mas o Palmeiras entende
que depois de Richard Rios e Arthur, está bem servido para esse primeiro semestre. Vai buscar um substituto para o Danilo. O grande alvo continua sendo o Alan, jogador do Atlético Mineiro, mas essa negociação vai ficar para julho. 3 de julho é quando reabre a janela de inscrições por aqui, até porque o Alan se recupera de uma fratura por estresse na coluna. Não tem condição de jogar pelas próximas semanas. O Palmeiras evita esse desgaste de tentar contratar um jogador que nem vai poder ser aproveitado. Só para arrematar sobre o Verdão, que disputa contra o Água Santa a partir de domingo a final do Campeonato Paulista. Palmeiras que busca 5 milhões de reais de prêmio pago pela Federação Paulista ao campeão e mais 4 milhões de reais de prêmio destinado ou prometido pela Leila Pereira naquele contrato entre Palmeiras e Crefisa a uma série de bônus por título. O título de menor valor é o Campeonato Paulista, de qualquer forma seriam mais 4 milhões de reais na conta. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Quando o Palmeiras vai contratar o 5 e o 10 para repor as saídas de Danilo e Scarpa? Palestrino, chegaram a especular que o Maurício seria contratado. A minha fonte no Palmeiras disse que isso é coisa de empresário, que o Maurício não foi discutido internamente. O 10, o Palmeiras entende que já contratou. Quando buscou o Tabata, já sabendo que o Scarpa sairia, já fez esse movimento. O 5 ainda vai ser contratado. O Richard Rios foi contratado para o lugar do Atuesta, que vai passar de 6 a 8 meses fora por causa de uma lesão no joelho. Então o Palmeiras segue em busca de um volante para o lugar do Danilo. O nome dos sonhos é do Alan. Só que não há motivo para o Palmeiras precipitar esse negócio agora. Primeiro porque o Atlético não quer vender, depois porque o Alan está machucado. Vai precisar de mais pelo menos 2, 3 meses para se recuperar. E é nesse contexto do Alan fora que o Atlético decidiu contratar o Rodrigo Batalha, tá? Chegou agora a resposta do Palmeiras. O torcedor do Bahia está perguntando se o Flaco Lopes pode pintar no Bahia. Mandei mensagem para uma fonte do Bahia que ainda não respondeu. Inclusive, a pergunta que eu fiz à minha fonte no Bahia era sobre as necessidades, quais são as posições. Depois que essa pessoa responder, a gente pergunta especificamente do Flaco. Mas, para a fonte minha no Palmeiras, eu já fui direto. Falei assim, ó, ouviu algo sobre o Bahia ter tentado o Flaco Lopes? Não ouvi nada, tá? Não sei onde é que saiu. Deixa eu ver onde é que saiu. Deixa eu dar uma busca no Twitter, que costuma ser... Vocês ficaram sabendo que a partir de amanhã o Twitter vai cobrar para a pessoa ser verificada? Não vou pagar não, hein? Vou pagar nada não, hein? Não vou não, que isso? Eu fico... Enfim, deixa pra lá, vai. O que eu ia fazer mesmo? Flaco Lopes Bahia, né? Lopes Bahia. Bahia. Bora Bahia, minha porreta. Red Bull Bragantino, EC Bahia e Vélez tentam a contratação de Flaco Lopes por empréstimo. Acho esquisito o Red Bull tentar, tendo acabado de fechar com o Sacha. O Palmeiras pede 2 milhões de euros pelo empréstimo, com opção de compra fixada em 5,5. Qual que é a lógica de pedir 2 milhões de euros de empréstimo? Tá fazendo muito sentido não, mas vou mandar mensagem para uma fonte do Red Bull Bragantino, né? Já que o clube foi citado, a gente tenta avançar nessa parada aqui, quer ver? Ó? E a gente vai... Boa noite. Isso aqui tem alguma verdade? É assim, tem gente que não gosta de mim, do meu trabalho, até acho que é porque não conhece, né? Porque se assistisse a uma live e visse a quantidade de pessoas diferentes com quem eu falo de vários clubes, já falamos com gente do Avaí, com gente do Guarani, com o empresário do Jamerson, agora mandando mensagem, já mandei mensagem para, por exemplo, dirigente do Bahia, acabei de receber uma informação de uma pessoa do Palmeiras, estou conversando com uma pessoa do Red Bull Bragantino, enfim, mas tá bom, né? Tá bom, o importante é que a gente durma com a nossa consciência tranquila. Nicola, boa noite. Você sabe como anda a situação do Alan, do Atlético no Palmeiras? Parada, estagnado. O Palmeiras vai esperar ele se recuperar para tentar fazer uma nova investida na metade do ano. Não acredito que o Palmeiras contrate mais um reforço nessa janela, tá? As necessidades mais urgentes eram de um atacante de lado de campo, depois das saídas do Verón e do Wesley, que não foram repostas, e de um homem para o meio campo, depois das contusões do Atuesta e da venda do Danilo. Tá?